Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, o Vitor Hugo fez uma pergunta muito legal aqui. O texto massorético de Benheim é mesmo pior que o da Bíblia Hebraica Stuttgartense? Poderia falar sobre isso, já que é o texto da ACF? Bom, eu me divirto muito. Não, porque o texto de Benheim ele só vai divergir em 9 versos mais ou menos. Ele diverge minimamente da Bíblia Hebraica Stuttgartense como texto. Você não tem assim 9 versos para o Antigo Testamento inteiro, sabe? E eu creio que seja uma diferença de notação massorética, não seja nenhuma diferença nas vogais mesmo, nas consoantes. Então não tem como falar que é pior. É claro que o texto de Benheim vamos dizer assim, ele vai representar o texto crítico do período da Idade Média. Ele é o texto crítico do período da Idade Média. Então ele vai surgir em 1480, século XV. Entendeu? Você vai ter o texto de Benheim, eu estou com ele aqui. Né? Você vai ter várias Bíblias, aí depois elas vão ser impressas e reimpressas até chegarmos no texto de Benheim. Então assim, eu agradeço pela pergunta porque eu achei muito legal e muito edificante. Então assim, você vai ter o Pentateuco sendo lançado em Bolônia 1482, Profetas em Socino 1485 a 1486, Hagiographa em Nápoles 1486 a 87, primeira edição da entrada da Bíblia em Socino 1488, segunda edição Nápoles circa em 1491, 1493, Isaías e Jeremias em Lisboa 1492, Provérbios com Targum e Leira 1492, terceira edição da Bíblia, até se tornar a quarta Bíblia de Bomberg e você ter lá a Pentateuco em Brescia, em Lisboa 1491 e 1492. Então esse texto aqui, ele é o texto crítico da Idade Média e ele é a base da Almeida Corrigida Fiel, ele é a base das traduções mais antigas. Só que o texto da Bíblia Hebraica Stuttgartense, ele é um manuscrito único do ano 1000. Bom, você tem 400 anos de diferença. Então os dois representam a crítica textual, o texto hebraico da Idade Média. Ambos são do mesmo período. Só que um é um manuscrito copiado à mão mesmo e o outro é um texto crítico, como é o caso do texto de Benheim. Bom, então assim, falar que o texto de Benheim é o pior texto, com 9 versos diferentes, eu sei que são 9 versos diferentes porque uma pessoa especializada na área aqui colocou um blog, colocou um link onde que mostra os 9 versos que você tem a diferença no hebraico. Então não é um pior que o outro, os dois têm a mesma relevância, os dois têm o mesmo peso. Lembrando que o texto de Benheim foi utilizado muito tempo, e ele é conhecido como a Bíblia Rabínica. Então é um bom texto, cara. É um bom texto. Ele não é tão completo, por exemplo, o que eu tenho aqui, que é publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana, ele não traz muitas informações acadêmicas, né, como aparato crítico e por aí vai, mas ele traz notas massoréticas. Eu não sei se é a massora magna ou a massora parva aqui, mas tudo bem. Mas ele traz uma massorazinha, enquanto que a Bíblia Hebraica Stuttgartense ela traz aparato crítico, ela faz aparato crítico com colações de manuscritos da Septuaginta, versão latina, aramaico e por aí vai. Então assim, a Stuttgartense ela é mais acadêmica, só isso. Ela é uma Bíblia hebraica embasada para a academia, voltada para os acadêmicos. Mas tanto ela quanto o texto de Benheim pode ser utilizado em grau de igualdade. Porque os dois representam o texto da Idade Média. E ambas são utilizadas pela igreja hoje. Pela igreja de maneira geral. Entende? Simples assim, não tem problema. Então não é pior, não é uma questão de melhor ou pior. Uma foi impressa lá na Idade Média. A Bíblia Hebraica Stuttgartense ela vai surgir no século XX, usando como base apenas um manuscrito, né? Sendo uma Bíblia de texto diplomático, que é o Codex Leningrado do ano 1000, e colocando nele aparato crítico e retirando uma das massoras. Ponto. Simples assim. Mas ambos são o mesmo texto, essencialmente. Provém do mesmo período, basicamente. Tem a mesma transmissão, seguem a mesma tradição de transmissão. Ambas são úteis para a aprendizagem. Nenhuma é melhor do que a outra.
ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus estudos. Vitor Hugo, obrigado pela pergunta e tamo junto.